Dando continuidade à temática de mapas de Carnot e ao vídeo que foi gravado anteriormente com duas variáveis, nós abordaremos agora os mapas de Carnot com três variáveis. O diagrama de mapas de Carnot com três variáveis, eles sempre terá 8 campos e cada variável terá 4 campos correspondentes. Essa é a simbologia, a representação de um mapa de Carnot com três variáveis. A seguir são apresentadas as regiões nas quais os campos do diagrama são preenchidos por ou seja, as regiões correspondentes de cada variável. Então, quando A vale 1 no mapa de Carnot com três variáveis, eu tenho a representação desse campo aqui. Então, aqui seria a representação da região A. Quando o A vale 0 ou o A barrado vale 1, eu tenho a representação dessa região aqui. Então, seria a representação, se eu tenho 1 preenchido nesses quatro campos aqui, teria a representação do A barrado. Quando eu tenho B igual a 0, ou seja, o B barrado igual a 1, eu teria 1 nesses 4 campos aqui, eu teria a representação da região do B barrado nessa área aqui. E quando eu tenho B igual a 1, eu teria a representação dessa área aqui. Então, se eu tenho 1 nesses 4 campos aqui, teria a representação da região do B. E se eu tivesse o C igual a 0, ou seja, o C barrado igual a 1, seria a representação nessas duas aqui e nessas duas aqui. Então, todas as vezes que eu tiver 1 nessa parte aqui, na segunda, nessa e nessa, eu vou ter a representação da região do C barrado. E quando eu tenho C igual a 1, eu tenho a representação dessa região. Ou seja, se eu tenho 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, quando eu vou simplificar a minha expressão, eu teria a representação de C igual a 1. No mapa de Carnot de três variáveis, a representação dos casos ficaria da seguinte forma. Se eu tivesse uma tabela verdade, onde tem a representação do caso 0 até o caso 6, até o caso 7, desculpa, eu teria o caso 0 aqui, o caso 1 aqui, o caso 2 representado nessa região, aqui o caso 3, o caso 4, o caso 5, o caso 6 nessa região aqui e o caso 7. Então, vamos exemplificar. Vamos imaginar que eu tenho essa tabela verdade, com a representação dos 7 casos aqui, que vão de 0 a 1. Então, se eu transponho isso para o mapa de Carnot, eu tenho o caso 0 vem para essa região aqui, que seria o valor 1 de S. O caso 1, que vale 0, vai vir para essa região. O caso 2, que vale 1, também vem para essa região. O caso 3, que vale 1, vem para essa região aqui. O caso 4, que vale 1, vem para essa região. O caso 5 para cá. O caso 6 para essa região. E o caso 7, que vale 0, vem para essa região. Essas partes que estão em vermelho são errata do material didático do AO 04 do Brito, a página 43. Então, onde está vermelho aqui, ao invés de ter 0, tinha 1. Então, por favor, considere que está exemplificado, demonstrado nesse vídeo. O diagrama de Carnot de três variáveis, ele possui 4 possibilidades de se agrupar, onde S igual a 1. Vamos considerar as seguintes proposições. Eu tenho a proposição A, João ama Maria, a proposição B, Maria ama João, e a proposição C, eles têm casa própria. O primeiro agrupamento, a representação que a gente pode fazer é o agrupamento que a gente chama da oitava. E esse agrupamento ele é aplicado quando todos os campos do diagrama são 1. Assim, a solução da simplificação seria S igual a 1. Então, vamos imaginar que você tem um mapa de Carnot onde todos os campos aqui têm preenchimento igual a 1. Então, a expressão simplificada desse agrupamento, que a gente chama de agrupamento da oitava, seria S igual a 1. Nesse exemplo, se a gente considerar essas 3 proposições, João e Maria se casam em qualquer situação, porque tudo aqui é igual a 1. Se eles se amam, se eles não se amam, se tem casa própria, se não tem casa própria, ou seja, é um agrupamento muito otimista ou inconsequente, né? Então, aqui, se eu fosse considerar essas proposições e perguntar assim, qual seria a interpretação ou em que situações João e Maria se casariam, eles se casariam em todas as situações. Se amasse, se não amasse, se Maria amasse João ou não amasse, se eles tivessem casa própria ou não. Além do agrupamento da oitava, a gente tem agrupamento das quadras. Quadras são agrupamentos de 4 regiões. Este agrupamento ele é aplicado nos campos do diagrama onde S for igual a 1. Assim, a solução da simplificação seria, eu tenho uma quadra aqui,
Então, nesse caso aqui, eu teria que o S, a simplificação dessa representação, se eu tivesse zero nos demais campos, seria que S é igual a A barrado. Nessa outra situação, eu teria uma outra quadra onde tivesse o preenchimento de 1 nesses 4 campos aqui e tivesse zero nos outros. Então, eu teria a representação da expressão simplificada que S é igual a B barrado, porque essa é a região do B barrado. Nesse outro caso aqui, eu tenho agrupamento que S é igual a C barrado. Esse é outro agrupamento de quadro. Porque se eu juntar essa região com essa região, eu tenho a região do C barrado. Então, eles se casam. Nessa situação, eles vão se casar se não tiverem casa própria, porque o C barrado, lembra que aqui no C aqui, eles têm casa própria. Se eu tivesse o C igual a 1, seria casa própria. Como eu estou trabalhando na quadra do C barrado, então eles vão se casar se não tiverem casa própria, independente das outras condições, porque aqui seria 0, 0, 0, 0, pois C barrado equivale a C igual a 0, ou seja, a proposição tem casa própria falsa. O que eu explicitei lá no primeiro vídeo sobre mapas de Carnot, que abordava duas variáveis. Eu demonstrei isso lá. E outra forma de agrupamento é agrupamento de pares. Nesse caso aqui, eu tenho um par aqui e um par aqui. Eu tenho A barrado, isso aqui é a região de A barrado e C barrado. Lembrando que essa parte aqui e essa parte aqui refere-se à localização do C barrado. Então, se eu fosse simplificar essa primeira situação aqui, desse par, eu teria A barrado, porque está na região do A barrado, e C barrado, porque está localizado na intersecção das regiões A barrado e C barrado. Outro par que eu tenho é esse aqui, que é o AC. Ele está localizado na intersecção do A, das regiões A, com a região C. Então, eu tenho esse primeiro par, que é A barrado, C barrado, e eu tenho esse outro par de baixo, que é o AC, que está na intersecção das regiões A e C. E eu tenho também o agrupamento de termos isolados. Este agrupamento ele é aplicado nos campos do diagrama onde S é igual a 1. Mas é um agrupamento isolado, pois não possuem campos vizinhos preenchidos com 1. Assim, a solução da simplificação é, se eu for considerar essa situação aqui, a representação desse agrupamento, vamos imaginar que eu tivesse esse mapa de Carnot aqui e pedisse para poder demonstrar a expressão simplificada desse mapa de Carnot. Então, eu teria, ou melhor, demonstrar a expressão. Eu teria A barrado, B barrado, C barrado. Esse 1 aqui, ele está localizado na intersecção entre A barrado, B barrado, C barrado, mais A barrado, que é essa aqui, B, C, que é essa representação aqui, e esse outro 1 está localizado na intersecção entre A, o B barrado e o C. Então, a minha expressão ficaria dessa forma que foi representado aqui. O restante do conteúdo está disposto no material didático da disciplina, mais especificamente da atividade AO04. Lembrando que em mapas de Carnot nós vamos trabalhar apenas 2 e 3 variáveis. Não se esqueçam de esclarecer as suas dúvidas junto aos tutores presenciais e à distância. Bons estudos!